Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Rubens e estou aqui para trabalhar com o tema da expansão marítima e das grandes navegações, né? Ou também conhecido como os reinos europeus e alemão. Pessoal, esse é um tema, né, da Idade Moderna, né, século XV e século XVI, que é quando vai acontecer uma integração entre os continentes no que se refere ao econômico, tá, galera? Antigamente, né, como é que era o comércio econômico da Europa nos séculos XV, no início do século XV, né? O que acontecia? Existia uma relação entre a Ásia e a Europa, só que essa relação ela era intermediada por um monopólio entre árabes e italianos, né? Os produtos, para chegar até a Europa, tinham que passar pelo mar Mediterrâneo. Até então, ninguém conseguiu outra rota, né? Então, para um produto chegar, ele chegava muito caro, porque existiam muitos impostos, muitas tarifas, alfândegas, postos fiscais, e até ele chegar, né, em Portugal, Espanha, França e outros reinos, ele chegava por um valor muito exorbitante. Devido a isso, Portugal e Espanha lançaram-se ao mar com o objetivo de buscar novos mercados, buscar um alcance aos produtos do Oriente sem esse monopólio, sem essa intermediação dos italianos. Então, surgiu aí a expansão marítima, que acontece devido a vários fatores. Primeiro, logicamente, a busca por novos mercados. Segundo, a busca pelas especiarias, que eram algo tão caro, né? Com as especiarias, pessoal, eram os produtos, né? Por exemplo, pimenta do reino, pimenta, açúcar, esses produtos utilizados na culinária, que naquela época tinham um valor muito grande, afinal, era raro encontrar ele em produções agrícolas da Europa. Então, eles tinham um custo muito alto de produção e até chegar no seu consumo final. Houve também aí, para ocorrer essa expansão marítima e essas grandes navegações, houve uma aliança entre o Estado absolutista, né, o rei, e a burguesia, que era quem patrocinava as grandes expedições e as grandes navegações. Outro elemento que incentivou bastante essa expansão marítima foram as invenções náuticas, né? Surgiu aí a caravela, que era um navio maior, mais rápido e que era capaz de enfrentar tempestades, né? Um dos motivos que faziam com que o homem europeu medievo tivesse muito medo de navegar eram as lendas e os contos sobre os mares, né? Eles achavam que tinham muitos dragões e que existiam bichos que iam agarrar os tripulantes, né? Tudo isso porque aconteciam, vira e mexe aconteciam, né? Desastres da natureza, como tempestades, furacões em alto mar. E aí a galera tinha aquele imaginário de que as coisas iam ser bastante complicadas, né? Então, essa busca por lucros, né, fez com que Portugal e Espanha se lançassem ao mar, né? Afinal, os produtos eram muito caros, né? Com esse comércio árabe-italiano, né? Funcionava basicamente assim: tinha um produto, né, vinha do Oriente, aí o comerciante árabe vendia para os italianos, eles pegavam pelo mar Mediterrâneo e levavam para cidades que tinham muitas feiras, como Gênova, Veneza, e lá mercadores europeus de várias partes da Europa pegavam e revendiam no seu país, na sua pátria. Isso fazia com que o produto chegasse até 80% mais caro desde o início. Então, se alguém encontrasse um caminho alternativo para as Índias, essa era a obsessão de Portugal, teria bastante lucro, né, podendo comprar e revender de forma mais lucrativa, né? Outra coisa em questão na expansão marítima, pessoal, foi a expansão da fé, né? A igreja aproveitou essa ambição dos reis e dos nobres europeus de expandir economias, também fosse uma maneira de expandir a fé, como é o que Portugal vai fazer com o Brasil, né, trazendo os padres jesuítas, e é o que a Espanha vai fazer com a sua colônia na América, né, trazendo também missionários para evangelizar os nativos e expandir a fé, né. Então, a partir de todos esses acontecimentos,
Portugal e Espanha vão buscar outro caminho para as Índias, né? Eles vão tentar romper o monopólio dos árabes e dos italianos, que tinham ali há muitos e muitos anos no Mediterrâneo, e vão buscar uma maneira de contornar o continente africano para chegar às Índias. Pessoal, quando a gente fala em Índias, a gente está falando daquela região da Arábia, tá? Daquela região do Oriente Médio, daquela região mesmo do continente indiano, chinês, né? Aquela parte da Ásia que eles chamavam tudo de Índias, né? Eles não tinham muito conhecimento das diferenças entre os povos que existiam lá. Então, Portugal vai ser o primeiro país a alcançar a Índia com o navegador Vasco da Gama em 1498. A partir daí foi uma grande revolução, foi um grande marco na história da navegação portuguesa. Mas, professor, por que tinha de diferente em Portugal que eles conseguiram essa vantagem, esse pioneirismo? São uma série de fatores. Os principais são a localização. A localização do reino português era muito privilegiada em relação às outras potências e países europeus, né? Portugal fica bem no extremo, na Península Ibérica. A escola de Sagres, que era um lugar de navegação, era como se fosse um curso de formação, uma escola, uma universidade toda voltada para ciências náuticas e marítimas, né? Onde eles estudavam mapas, onde eles estudavam cartografia, estudavam condições climáticas, estudavam a melhor tipo de fio para compor a bandeira, a melhor forma de criar um navio inteligente e rápido, tudo isso, né, criado pelo rei, né, Dom Henrique, lá em Portugal, onde eles tiveram muito estudo a respeito do que é as pesquisas marítimas. Outra coisa é a tradição pesqueira, que Portugal já tinha, de muitos e muitos séculos, e o enriquecimento que o rei estava conseguindo. Afinal, Portugal, toda vez que ela avançava no continente africano, eles conseguiam encontrar marfim, conseguiam encontrar ouro, pedras preciosas e outros produtos que não tinham na Europa, levando a coroa portuguesa a ficar cada vez mais rica e poderosa. Beleza? Então, Portugal foi a pioneira, depois a Espanha vai lá em seguida, acontece a chegada da América, né? Portugal e Espanha se tornaram, né, dentro daquele período, as duas principais potências, tá, galera? Portugal, que chegou às Índias com Vasco da Gama, e a Espanha, que conseguiu chegar à América. E o que é interessante é que quando Cristóvão Colombo chega, ele acredita que está nas Índias, depois que ele descobre que acabou encontrando um novo continente, né? Sendo que já existiam pessoas lá. Então nós temos aí alguns autores que vão discutir essa questão do descobrimento, né? Afinal, ele tinha outras pessoas lá. Beleza? Então Portugal e Espanha vão começar a se bicar, eram grandes potências, eram duas coroas católicas, então o Papa vai intervir e vai chamar elas para um diálogo para que eles possam fazer uma nova divisão, né? Uma divisão entre tudo aquilo que foi descoberto na América, no novo continente, no Novo Mundo. Então o Papa Alexandre VI vai compor, né, vai dar a ideia de que essas duas coroas possam fazer um acordo entre si e dividir esse novo achado. Pois bem, então eles vão chegar à América e vão criar um acordo chamado Tratado de Tordesilhas, que vai dividir o Novo Mundo, que vai dividir o continente americano entre Portugal e Espanha. Essa lógica iniciada por Portugal e Espanha, pessoal, é um processo econômico chamado mercantilismo, tá? O mercantilismo, ele se explica da seguinte forma: é um sistema econômico que tem como base a relação entre o Estado, representado pelo rei absolutista, e a nobreza patrocinadora, a chamada burguesia também, né? Essa ligação entre a burguesia e o Estado vai fazer com que um apoie e enriqueça o outro. A burguesia vai ter a iniciativa privada de financiar as expedições, buscando ouro, buscando prata. Quando o navio retorna cheio de produtos, cheio de riqueza, essa riqueza é repartida entre os financiadores e o Estado vai tributar e vai taxar essa negociação. Então, dessa forma, tanto o Estado como a nobreza, né, a burguesia, acabam lucrando bastante, né? Então, o mercantilismo tem como característica o metalismo, que é a procura e a valorização de pedras preciosas, ouro, prata, diamante. Tem também, né, o fortalecimento do rei, afinal ele vai acumular um certo capital, ele vai acumular tesouros.
E outras características são protecionismo, onde o Estado é aquele que mantém as negociações, aquele que decide os tributos, aquele que decide os impostos, a forma de negociar. Tem também o colonialismo, que é quando um monopólio, né, o país, tem outra região, outro território para arrancar produtos, para arrancar riquezas. É o que Portugal vai fazer mais tarde com o Brasil, né, que a Espanha vai fazer com o Uruguai, com a Argentina. Naquela época tinha muita pirataria, afinal existia muita ganância, né, e desejo por ter pedras preciosas, e, além de tudo, o rei e o Estado procuravam uma balança comercial favorável. Eles procuravam fazer com que os seus lucros cada vez fossem maior e produtos que estivessem em alta, né? Com tudo isso, surge aí o século XV, XVI, né, com esse novo modelo político econômico, já que o feudalismo entrou em crise no século XIV devido a certos motivos, como a peste negra, a falta de recursos, a falta de terras para todo mundo, né? E que as pessoas vão morar mais nas cidades também. E aí o século XV inova com o mercantilismo. Beleza? Então, sobre esse novo mundo dividido entre Portugal e Espanha, vários países não vão gostar dessa divisão, principalmente franceses, ingleses e holandeses, que também eram países com uma certa riqueza, e vão falar, não aceitamos o Tratado de Tordesilhas. E aí eles vão invadir vários territórios. A gente vai ter o episódio que os holandeses invadem Pernambuco e o Nordeste brasileiro. Temos também a colonização francesa e inglesa na América do Norte, né? Eles não aceitavam essa divisão injusta, segundo eles, entre Portugal e Espanha, e eles vão lá colonizar o que hoje é o Canadá e os Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então esse foi um pequeno resumo, espero que tenham sido bastante proveitoso para vocês, e que vocês possam aí deixar nos comentários sua dúvida, o que você achou desse vídeo.